noite, boa madrugada, qualquer hora é hora de estudar. Sempre é bom, né? Na madrugada tem um silêncio, é bom para trabalhar, é bom para estudar, concentração. Bem, eu acho, né? Olha só, hoje novamente falando sobre coerência textual. Vamos lá. Por que tantas aulas de coerência textual? Coerência textual nada mais é do que a competência 3 do Enem. Desde 2016, a competência 3 ela pega e pega pesado, tá? Não pega suave, não. Por quê? Para que você tenha um excelente texto, se faz necessário o quê? Que você selecione suas ideias, que você organize seus argumentos, você tem que buscar tudo aquilo que de melhor você tiver conhecimento e organizar. Tudo organizado, de que forma? Com raciocínio lógico, tem uma lógica a ser seguida. Você não pode fugir ao tema. Fugiu ao tema, saiu... eu comecei a falar sobre a pandemia. De repente, eu comecei a falar sobre a vacina. Você colocou algo entre a pandemia e a vacina. E que vacina? Você está falando de qual vacina? A vacina, faça de conta que não é a vacina que está sendo preparada, estudada, criada para combater a Covid-19. Mas falando sobre a vacina contra o sarampo, afinal de contas é uma doença que está voltando, as pessoas não estão recebendo ou levando seus filhos para tomar a vacina, ou mesmo adulto não está indo lá por medo de agulha, ou achar que ele é super-homem, vamos dizer assim, no modo figurativo, super-herói, né? Que a doença vai passar longe, nunca vai acontecer, certo? Então veja só, analisem comigo. Você não pode simplesmente começar da pandemia e cair na vacina contra o sarampo. Se você vier a trabalhar sobre vacina sendo preparada, estudada para combater a Covid, que faz parte da pandemia, é claro, ok, certo. Mas se você começar a passear por outros assuntos que não estejam falando sobre a pandemia, você fugiu. Então, a sua linha de raciocínio lógico, a sua coerência se perdeu. Por quê? O recurso que garante o sentido do texto. Se você se perdeu nesse recurso que você deu uma volta ali, mas voltou, você vai perder. E você não pode perder a competência 3. Eu sempre falo, faça sempre o rascunho. Não tem como eu chegar e segurar a mão do aluno e obrigá-lo a fazer o rascunho para que depois faça a leitura, sua releitura, para que troque as palavras repetidas, para que não haja cacofonia, repetição dos sons, para que tenha o maior léxico possível no texto, na linguagem formal, riquíssimo, realizado por você. A linguagem informal, gente, Enem, concurso, não é linguagem informal, não é gíria, é linguagem formal, é a conjugação do verbo. Isso daí já é a competência 1, é a conjugação do verbo que você tem que colocar, mas nas suas ideias todas você tem que trabalhar sempre organizado, selecione, organize, apresente tudo de forma lógica, certo? Muitas vezes a compreensão de um texto pode estar atrelada ao seu título, sim, o que indica que a escolha deste exige muita atenção por parte do autor. Quem é o autor? Quem está escrevendo. Você tem que estar atento. Você pode e deve criar título. O Enem não pede, mas se você criar, fica muito bonito e seu texto vai ficar impecavelmente maravilhoso, porque você estará apresentando que você sabe criar um título e, de preferência, derive o verbo. Porque apresente a banca que você conhece a morfologia, competência 1, que você sabe derivação, que você não ficará preso a verbos, mas sim à vontade com todos os nomes derivados, de forma que não fique repetitivo, certo? O texto forma um todo significativo. Por esta razão, abordado deve estar bem articulado, bem organizado, certo? Para que o leitor seja capaz de entendê-lo.
O leitor não pode ter dúvida, você não pode deixar uma porta aberta com uma suposta ideia para o leitor do seu texto. Você tem que ser direto de forma que ele só consiga ver isto. Ele não pode pensar em ver o que está, mas de repente, o que ele não pode ter de repente. Você tem que ser direto, de forma que não haja de repente, que não haja outra visão que não seja aquela que você está apresentando, porque ela está organizada, porque você apresenta o fato. Dentro desse fato você está com uma causa, você está com uma consequência, você está com uma citação, você está trabalhando com aquela parte que eu gosto muito da progressão textual, que é a sociocultural, que é aquela que você apresenta, que você tem conhecimento de interdisciplinaridade, que você tem conhecimento do mundo real, porque você vive nele. Você não está aqui de paraquedas, você vive o mundo, você está no mundo, então você tem todas as facilidades para poder apresentar aquilo que você tem conhecimento. Quanto maior for o seu conhecimento de mundo, melhor será a sua redação, porque você terá como articular, organizar as suas ideias com um leque extremamente maior e fácil, certo? Aí vamos lá, coloquei também a competência. Estou referindo, esta se refere à competência, tá, gente? Eu cortei um texto aqui. Esta competência 3 trata da inteligibilidade do texto, ou seja, da sua coerência, da plausibilidade entre as ideias apresentadas. Você estará com tudo organizado, como eu coloquei, de forma que não haja segunda, terceira, não pode ter nenhuma ideia diferente da sua que está apresentando. Não se esqueça que a competência 3, a parte da coerência e toda a dissertação, ela é convencimento. Você tem que persuadir o leitor a acreditar na ideia que você está apresentando, de forma que, ao término da sua leitura, ele pense: é verdade, eu poderia ter pensado nisso. De repente ele tem uma ideia oposta, mas o seu argumento será tão persuasivo que, de repente, ele para ao término dela e começa a fazer a leitura. Ou fica a repetir depois, certo? Não se esqueça disso. A competência 3, ela tem relação de sentido entre as partes do texto. Você, ao trocar os seus parágrafos, a introdução, você irá apresentá-la muito bem, porque você tem que prender o leitor, certo? Se você quiser trabalhar, eu estou com dificuldade, quer trabalhar algo histórico? Pode, só que tome cuidado, porque o seu texto é dissertativo, argumentativo e não é expositivo. Se você puser muito texto de forma a colocar aquilo que já está na história, que é conhecido por muitos, você estará fazendo um texto expositivo. Dissertação expositiva, você foge ao tema, você não pode fugir ao tema. A sua dissertação é dissertação argumentativa, é a apresentação dos argumentos e a defesa deles, certo? E o convencimento de quem? De quem está lendo a sua redação. Vamos lá, seleção dos argumentos. Eu já falei logo no início, ela é, assim, demais cobrada. Eu não sei sobre, busque saber. Eu não tenho paciência para telejornal. Aquele telejornal, ele é tendencioso. Troque de telejornal. Se puder, assista mais que um. Eu assisti a Globo, ou eu não tenho Globo. Não tem problema, você não tem que ficar na Globo. Por quê? Porque ela é tendenciosa, sim. Você pode assistir CNN, se puder, ok, ótima. Ela é bastante, como vou dizer, impessoal, como o seu texto tem que ser impessoal. Você irá falar da sociedade, você irá falar do povo, você falará da população, você falará das pessoas, você falará dos cidadãos, certo? E você está incluído nele. Posso escrever na primeira pessoa? Eu prefiro não arriscar, existe a primeira pessoa genérica. Mas, dependendo do momento como você está, geralmente no texto que vale nota, que vale vaga, você, caso queira trabalhar com a primeira pessoa genérica, que é, por exemplo, todos somos, você faz parte da população, você se inclui, dependendo de como você esteja naquele momento, sem querer, mais à frente, você poderá, após escrever isto, se incluir de tal forma que você torna-se
pessoal. Você não pode ser impessoal, você tem que ser impessoal. A sua redação, obrigatoriedade existe da impessoalidade, certo? Valéria, que programas eu posso assistir para ter uma noção? CNN, se você puder, Band News, se você puder. Tenho assistido bastante também, tenho gostado. É claro que sempre há algum entrevistado tendencioso, mas como você tem um senso crítico, você tem o seu ponto de vista, você ouvirá, você analisará e verá o que lhe serve e como lhe serve para posteriormente escrever algo. Até porque nem tudo será sempre favorável às nossas ideias, certo? Nós não temos a supremacia da escolha. As ideias, o mundo, tudo acontece. E nós temos que nos adequar e ter o senso crítico para avaliar cada situação. Cada situação que nele exista. Por exemplo, pandemia agora, o que deve haver flexibilização. Há lugares que já está havendo a flexibilização e que os números estão aumentando. Então, vamos ter que recuar. Assim está sendo apresentado. Será que irão recuar? Não sei. Próximos capítulos, é só ficar atento. Você tem visto muito noticiário? Não tenho, eu tenho lido porque estou muito ocupada com várias correções, vários trabalhos. E assim, quando eu tenho o meu tempinho, eu vou lá no celular e vou buscar. No noticiário tem Band News, no noticiário tem CNN, você pode ir pelo Instagram, você pode ir pelo Facebook. Olha, se você não tem na televisão, a internet, ela é a biblioteca para você. Cabe a você saber usá-la para seu benefício sempre, certo? Você poderá buscar, por exemplo, eu busco informações propositalmente. Eu pego o Globo, porque eu vejo que ela está tendenciosa demais. Eu pego Band News. Eu pego, também assisto CNN. Eu assisto muitas vezes as 3 informações e dentro dessas 3 eu já tenho o meu ponto de vista. Então eu analiso qual melhor me servirá, caso eu tenha que escrever ou debater ou conversar com alguém. Eu sei aquilo que eu assisti, aquilo que eu penso e meu senso crítico apresento. É isso que você tem que fazer na sua redação. Mas olha, não pode se ficar somente em uma leitura, ou assistir a somente um. Você tem que buscar diversas linguagens diferentes. Para quem é meu aluno, já me ouviu falar que no passado eu era assinante de revistas Veja, Revista Época. Eu era assinante quando não tinha internet, jornal O Globo, jornal O Dia e a Folha de São Paulo. E às vezes eu alternava Folha de São Paulo e Jornal do Brasil. Por quê? Eu tinha as mesmas notícias apresentadas de formas diferentes. Dali eu já tinha o meu senso crítico, eu analisava e quando eu precisava eu tinha várias formas de notícias apresentadas para poder conversar. Dali eu chego ao meu ponto de vista final, certo? Sem ser influenciada, sem que tudo aquilo que eu leio ou lesse me influenciasse, certo? Eu falo sempre isso para vocês em sala, tá? Então veja, a progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas em uma ordem lógica. Raciocínio lógico. Olha só, eu tenho solicitado que coloquem tipo de introdução, nem todo mundo está mandando assim. Desenvolvimento, raciocínio lógico. Eu falei que não quero que coloque raciocínio lógico, porque o raciocínio lógico ele é obrigatório. Se tem uma outra forma, se nós temos várias formas de desenvolvimento, você trabalhou com qual? Exemplificação? Acrescenta. Sociocultural? Apresenta. O que você está trabalhando? Sequencial? Apresente. Diferencial? Apresente. A linha de desenvolvimento do raciocínio lógico. Eu perdi essa aula. Tem bastante videoaula, basta você ir lá buscar. Falando sobre os tipos de argumentos, tem várias aulas de argumentação.
Então veja, e nessas aulas eu falei da sequenciação, eu falei do diferencial, eu falei da exemplificação e ainda coloquei que o sociocultural é o que eu prefiro. Há quem diga, é besteira. Eu gosto, eu prefiro. Por quê? No sociocultural eu apresento tudo aquilo que eu conheço do mundo real, que está aqui. A adequação entre o conteúdo e o mundo real é maravilhoso, trai muito na sociocultural, porque você não pode, não deve fazer aquela redação generalizada. Essa é a mais pobre de todas. Você pega um todo e coloca a ideia para todos eles. Como assim? Como assim? Todos os brasileiros não fazem isolamento social. Não é verdade? Eu faço isolamento social, você faz? Veja, se você faz, você é mais um que faz. Então, vai colocar o quê? Que todos os brasileiros não fazem isolamento social? Como assim? Você está generalizando. Eu sei, muitos não fazem, mas se eu sou uma das que não faz, tem outros também que não... Se eu sou uma das que faz correção, tem outros também que fazem. Mas como tem uma maioria, uma porcentagem maior que não está respeitando o isolamento social, quando eu coloco não respeito o isolamento social, estou me referindo àquelas pessoas que não estão saindo das suas casas para trabalhar, para ir ao mercado, para comprar remédio, para ir ao médico, certo? Eu estou me referindo às pessoas que saem para passeio. Estou me referindo a essas pessoas. O isolamento social, ele diz que você tem que ficar quieto na sua casinha. É difícil, muito difícil. Imagina, eu moro, vocês, meus alunos, moram também na região dos lagos. As praias são maravilhosas, nós temos praias paradisíacas e estamos trancados. A praia está lá limpinha, linda, transparente. Nós não podemos ir para a praia. Nós não podemos ficar passeando. Eu já soube, eu li que shoppings abriram no estado do Rio de Janeiro, lá no município, estado do Rio de Janeiro, município do Rio, shoppings abriram. Eu vi uma imagem, não sei se ela é verídica ou se foi uma montagem, mas está lá como eu só vi em grupos, certo? Eu não sei se é verídica, mas assim, será que o Norte Shopping está lotado mesmo? Tem gente que já até colocou Morte Shopping, porque estão com máscara, sim, mas estava lotado na foto. Será que é verídico? Fiquei assim, como não vi no noticiário mostrando as pessoas circulando, eu não posso afirmar a vocês, olha, é algo que eu não posso utilizar como argumento, que o shopping estava cheio. No entanto, eu vi uma foto onde havia fila no shopping de Cabo Frio, não mostrou o interno, mas eu vi a fila e nessa foto me foi passado que havia fila para entrar dentro do próprio shopping. Olha só, entrada não é redundância nem pleonasmo não, tá? Você está na porta para entrar, o shopping está aqui, você tem que entrar, correto? E lá, uma vez lá dentro, para que você visite uma loja, havia fila e não era curta. Bem, esta foto me foi mandada por mais de uma pessoa e houve quem gravou e eu tenho a certeza de que é verídico. Com relação ao Norte Shopping, eu não tenho essa certeza, mas veja bem, estou falando de isolamento social, certo? Então veja só, estou falando de pandemia. Então veja, se você parar para analisar, eu estou dentro do assunto, mas se eu estiver falando somente sobre pandemia, eu deveria falar sobre a doença. Mas veja, se você vai montar um texto falando sobre a doença, eu não quero saber os dados estatísticos das pesquisas, eu quero saber o que está acontecendo, qual é o fato que você estará trabalhando, a causa desse fato você deve conhecer, a consequência que acarreta. Busque uma solução. Olha só, se estou falando que em épocas de pandemia há pessoas que estão saindo para passear, você tem alguma citação que possa apresentar? O ser ou não ser eis a questão não cabe, certo? Agora, será que tem alguma fala de Aristóteles?
Será que tem algo de Platão? Será que tem algo que você pode colocar que possa enriquecer de forma sociocultural sobre esse assunto? Sim, coloque. Coloque para exemplificar aquilo que você já escreveu antes naquele parágrafo, correto? E aprofunde, explique por que você colocou essa citação e o que ela tem a ver com todo fato, causa, consequência. Olha que texto maravilhoso! Esse daí é o argumento da progressão temática sociocultural. Você quer trabalhar com a exemplificação? Trabalhe com a exemplificação. Mas que tal você trabalhar com 2 argumentos, cada argumento de uma forma diferente? Mais rica fica a sua redação, a coerência vai ficar linda se você souber trabalhar, mas você sabe, tem muita aula aí atrás e vocês assistiram, certo? Então veja, isto aqui é competência 3. Se você não se organiza, se você não tem assunto, se você não tem conhecimento, acabou a tua competência. Esta é uma realidade. Mas como você está estudando, está assistindo a competência 3, você verá que tudo tem uma ordem, uma organização, que você precisa estar ligado em tudo que acontece no mundo real, para que você possa ter uma adequação entre o conteúdo e o mundo real. Desta forma, sua redação ficará muito mega melhor, muito mais apresentável, muito mais rica, muito tudo, certo? Por quê? Gente, eu gosto muito do sociocultural e eu sei que o Enem também gosta muito do sociocultural, porque é a apresentação do seu conhecimento. Você não deve, vou falar de novo, eu sei que eu já falei, não deve ficar na forma genérica, não generalize, não fique no senso comum. Apresente o seu ponto de vista na terceira pessoa para você não se empolgar. Faça o rascunho, leia seu rascunho, corrija, sinalize no seu rascunho aquilo que você repetiu, troque, apresente o seu léxico bem rico. Quanto mais rico, mais, como eu vou colocar para vocês, quanto menos repetitivo, quanto mais palavras vocês utilizarem, melhor. Porém, não rebusque ao extremo. Se você rebuscar ao extremo, você terá que fazer o seu texto do início ao fim rebuscado. Não coloque 1, 2, 3 palavras extremamente desconhecidas, eu coloco até um tanto quanto esdrúxulas, porque elas terão que fazer a coesão para que o seu texto tenha coerência. Se você utiliza a palavra extremamente rebuscada em determinados momentos, eu estou falando extremamente rebuscada, tá? Porque ela é bonita, porque é diferente, eu quero colocar no meu texto. Mas o seu texto está passando uma mensagem direta numa linguagem mais simples. Então, utilize a sua linguagem mais simples, desde que você seja direto, claro, objetivo, e não fuja ao tema e tenha coerência com o raciocínio lógico do início ao fim, olha, você terá uma nota maravilhosa. Você não precisa rebuscar. Às vezes essas palavras rebuscadas podem tirar pontos, porque elas ficam como se fosse assim, caiu ali de paraquedas, vamos dizer assim, caiu de paraquedas em um texto que não está de acordo, certo? Então, trabalhe, escreva. Organize-se, selecione, trabalhe seus argumentos, esteja ligado a tudo que acontece no mundo real e faça a ligação entre o mundo real com o seu conteúdo. Fuja do senso comum, fuja da generalização. Sua redação será muito melhor. Galera, espero que tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de colocar o seu nome, a sua turma, lá embaixo nos comentários. E podem comentar também, tá? Certo? Podem comentar também. Preciso dos nomes e da turma. Ok, galera? Ah, se você acaso tenha um apelido, não tem problema, coloque o seu apelido, mas é o seguinte, coloque o seu apelido lá e coloque o seu nome.
pelo menos na primeira vez, que depois eu já vou me acostumando, vou lá olhando e vou dando a presença para vocês, certo, galera? Essa foi a aula de hoje, bons trabalhos, bons estudos e vamos que nós vamos passar e bater nota 1000 no Enem. Até a próxima, galera!